aí, gente, como vocês estão? Estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Manacast, né? Eu estou com a Melissa, tem eu, tem Duda aqui. Eu aqui, O viu? nome de eu é Lucas, tá? E temos Felipe aqui também, pessoal. participando aqui, os integrantes do Manacast. E aí, eu quero saber, Melissa, o que você acha dessa lição aqui? Lição 10, nós e os demais. O que você achou dessa lição? Gente, essa lição, o que tem de confusão nela, entendeu? Ela é assim, Sabe aquelas fofocas cristãs, sabe? isso assim, sabe a fofoca gospel? Ela é nesse sentido, não que fofoca gospel seja certo, tá? Mas, pra puxar o assunto da lição, é basicamente isso, ó, vou contar pra vocês em formato de fofoca, tá? Existia um homem chamado Pedro. Pedro seguia Jesus. Ele era assim, colado, tá, fia? Unha e carne. Aí Pedro foi, negou Jesus. Jesus perdoou Pedro. Aí Pedro virou apóstolo, mais de tudo lá. Ele era assim, babadeiro. Aí um dia, Deus foi e mandou pra ele um lençol, assim, cheio de coisas, sabe? E era assim, um monte de animal que ele não comia, porque ele era judeu, enfim. E aí ele ficou, meu Deus, o que é isso? E aí Deus explicou pra ele que era pra ele juntar os judeus e os gentios. Os gentios eram aquelas pessoas que eram de outras nações, sabe? Grécia, Roma, esse pessoal daí. E aí Pedro foi, sentou com os gentios, comeu com os gentios, obedeceu a ordem do Senhor. Mas aí veio uns judeus e falou assim, o quê? Pedro com os gentios? Não, não dá. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E aí Pedro falou, vixe, o que é que eu vou fazer? Traiu os gentios. Pedro fez isso. Pedro foi e falou, não quero mais sentar com os gentios. Eu me recuso. E aí nisso ficou o maior clima na igreja primitiva. Que aí falou assim, vixe, e agora? O que é que os gentios vai fazer? Aí Deus foi e enviou 2 homens, Paulo e Barnabé. E aí eles começaram a falar lá que Deus também tinha dado oportunidade para os gentios se salvarem. E aí ficou o maior climão na igreja, porque ninguém sabia se era pra seguir Pedro ou se era pra seguir Paulo, né? Até porque Paulo era novo, Pedro já era antigo, Pedro era best de Jesus, era coladinho, eles best friends forever. E aí nesse babado todo falaram assim, vamos marcar uma reunião lá em Jerusalém. E aí foi todo mundo pra essa reunião. E aí Pedro começou a falar ao lado dele. E aí Paulo começou a falar ao lado dele. E foi a maior confusão pra ver se os gentios entravam ou não entravam na igreja. E se entrassem, seriam circuncisados, entrariam nas leis dos judeus. Não sabiam como resolver. E aí é nessa lição que a gente vai discutir isso. O que é que você acha, Felipe? Fala pra gente. Não, essa situação... Sabe aquela pessoa que não se diz fofoqueira, mas gosta de uma informação? Então, eu convido você a ler essa história, porque o tanto de informação que essa história tem... Assim, eu achei que ele ia falar assim, eu convido a você a seguir Melissa. Que eu já falei, oxe, Felipe, não tô entendendo. Sim, mas é estudar a lição. Ó, se você quer saber informações bíblicas, fofocas bíblicas, pode seguir Melissa então, viu? Pode seguir ela, viu? Ela vai estar postando lá. Fofoqueira! Recuso a acreditar nisso, Duda. Você concorda com isso? Amiga, você é uma ótima contadora de informações gospels da Bíblia. Ela não fofoca, ela conta informações sobre a Bíblia. Tá vendo? Vocês estão aprendendo agora aqui. Você tá a favor deles, é, Maria Eduarda? Não, amiga, tô sendo a favor de você. Ah, sim, gente, eu não conto fofoca gospel assim, não, tá? Eu conto da Bíblia. Tá escrito na Bíblia. Esse pessoal aqui, ó, é igual igual a nossa lição, querendo fazer complô contra os gentios. É isso que eles estão fazendo aqui. Então Os por judeus que- estão fazendo isso. Então por que no começo você falou que ia falar pro pessoal igual uma fofoca gospel? E aí, o que você vai Mas dizer é uma agora? fofoca gospel da Bíblia. Eu não falo fofoca gospel assim, não. Eu falo o que tá escrito na palavra. Mas independente de tudo, você está fofocando. Vixe, os irmãos conselhos estão brigando. O que é isso? Continuando. Mas assim, gente, Ó, sabe o que? A gente aprendeu uma lição aqui agora. A Bíblia condena a fofoca. A gente colocou o nome fofoca, deu briga, deu confusão. Isso Então não era esse é pra o gente- ensinamento pra você. não era pra gente ter citado esse nome. Olha a discussão que aconteceu aqui. Tá vendo? Já fica de exemplo Calma, de lição gente, pra calma. você. Isso daqui tudo que aconteceu foi um ensinamento para que vocês não sigam os nossos caminhos. Foi tudo uma peça, né não, gente? Foi uma peça, Aí não somos foi? atores. Que o Luquinha se confundiu.
Nas informações. Sim, pessoal, agora voltando aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai ler lá as cartas de Paulo, ele vai trazer também esses assuntos sobre incircuncisão, circuncisão. Aí, vai circuncidar ou não vai? É até uma palavra até difícil de falar. Mas aí a gente vê que Paulo aí vai trazer uma explicação bíblica que quando Jesus morre na cruz, esses regulamentos simbólicos não faz mais sentido. Só que os judeus, né, que agora se converteram para o cristianismo, ainda estavam apegados àquelas crenças judaicas do Velho Testamento. Só que Paulo ele vai defender que não. Jesus agora, ele trouxe uma nova visão como nós devemos adorá-lo. Ou seja, nós não precisamos mais ser circuncidados na carne, mas sim no nosso coração. Então, porque através da nossa fé em Cristo, nós somos justificados. Não são mais nossas obras que vão nos salvar ou vão nos redimir, mas somente Cristo Jesus é que vai trazer essa salvação para a nossa vida. Ou seja, Paulo vai defender, não, os gentios não precisam disso. Os gentios, eles precisam de Jesus. Os gentios, eles precisam ser transformados de todo o coração. Aí sim, eles podem viver na presença do Senhor. Então, Paulo, ele estava defendendo isso. Paulo, ele estava, não, a gente tem que agora analisar agora com base em Cristo, não com base em ensinamentos de homens, coisas do passado. A gente não deveria estar agora apegado com tanto rigor a regras que hoje na atualidade, né, no tempo deles, não faziam mais sentido, porque Cristo havia trazido uma nova visão. Ou seja, Paulo está defendendo isso e Melissa vai gostar dessa parte, de que aconteceu, né? Paulo chama até a atenção de Pedro na frente das pessoas. Imagine o constrangimento de Pedro naquele momento. Então a gente consegue perceber que quando a verdade ela precisa ser dita. Claro Verdade. que Paulo ele tinha aquele respeito, porque Pedro é uma autoridade, de certa forma, para aquele povo, para a igreja primitiva. Ou seja, ele falou de forma respeitosa, mas ele pregava a verdade, ele pregava a Cristo Jesus. Aí, um ensinamento que traz pra gente também é que mesmo nós sendo mais novos, por exemplo, do que outras pessoas, por exemplo, você, uma pessoa que é recém-batizada, por exemplo, tem ensinamento, tá vendo que uma pessoa meio que confundiu os fatos, confundiu como é que funcionam as coisas, e vai repreende, a gente tem que repreender sempre com muito amor, né? E aceitar também, não ter esse preconceito, porque é muito importante que a gente não faça distinção quando a gente for pregar a palavra de Deus, porque Deus também, Jesus, ele também não faz isso. Então é muito importante que a gente tenha um coração aberto e que com amor as pessoas também. Não só a mensagem e a palavra de Deus, mas as pessoas com que a gente está falando sobre a palavra. É verdade. E como o Felipe estava trazendo, gente, essa não foi uma briga, não, como a gente trouxe, tá? Foi uma discussão mesmo do que deveria seguir, até porque a igreja estava se formando. E assim, essa discussão foi tão grande que quem foi o mediador ali foi Tiago, o irmão de Jesus. E Paulo, ele apresentou as verdades da vida dele, ele apresentou o que o Senhor tinha feito, o que o Senhor tinha transformado na vida dos gentios. E Pedro, vendo aquela situação, ele realmente viu que ele estava errado, né? Que os gentios realmente eles tinham o direito de ser salvo, até porque quando Jesus ele sobe aos céus, em Atos 1:8, ele fala: mas recebereis o poder quando descer sobre vós, e serão as minhas testemunhas em toda a Judéia, toda Samaria, até os confins da terra. Então, os samaritanos, eles eram pessoas que eram gentios também considerados, né? Então, se Jesus falou isso, era para pregar para os gentios. E aí, a comissão aceita isso, e aí vem a discussão que o Felipe falou. Circuncisa ou não circuncisa? O que é que faz? E assim, eles realmente viram que aquilo era uma regra para o povo de Israel. E muitas pessoas confundem algumas regras da Bíblia com essa desculpa, falando: Deus foi, e da mesma forma que tirou a circuncisão, ele tirou a guarda do sábado, ele tirou a questão das vestimentas, o que a gente deve e não deve fazer. Mas a gente tem que entender que quando Jesus ele morre na cruz, ele tira aquelas leis que eram cerimoniais, sabe? Que representavam algo. Então, assim, não precisava mais existir a morte do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já tinha sido morto na cruz. Então, a gente tem que parar para realmente discernir isso. Os 10 mandamentos continuam igual. A lei de Deus, que é os 10 mandamentos, continua igual, mas as leis que representavam algo, as leis cerimoniais, elas são quebradas, porque não
precisa mais, porque o que foi predito já aconteceu. E porque ali era um cumprimento da promessa de Cristo Jesus. Quando a gente percebe que essas leis cerimoniais estavam apontadas para quem? Para a volta do Messias. O Messias a qual Deus havia prometido para o povo de Israel. Ou seja, então, como que a gente agora tinha que precisar cumprir leis que já não faziam mais sentido? Porque Jesus já voltou. Cristo já fez tudo na cruz por nós. Então, foi esse o ponto principal, a qual o apóstolo Paulo ele traz para eles refletirem, né? E algo também bastante importante é que quando existia nesse preconceito entre os judeus com os gentios ainda, porque eles ainda estavam com essa barreira. Só que aqui Paulo vai dizer em uma das suas cartas é de que não existe mais barreira entre gentio e judeu. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós podemos ser aceitos e salvos e transformados pelo Senhor. Ou seja, não importa a nação a qual da pessoa é. O que importa é que a pessoa esteja disposta a se entregar a Cristo, se entregar à mensagem do Evangelho. Tanto que aqui na lição diz que quando os líderes se submetem à orientação divina na condução da igreja, ela se desenvolve e cresce para cumprir o propósito de alcançar mais e mais pessoas para o reino eterno. Como o Mé e Felipe falaram, por isso que é muito importante que a gente realmente, quando vai ler a Bíblia, a gente tenha um estudo aprofundado mesmo da palavra de Deus. Não só um estudo superficial, onde a gente, às vezes, lê um versículo, mas não lê o capítulo todo, não lê o contexto. Porque Deus deixou tudo muito... Deus deixou as coisas bem claras pra gente, mas tem coisas que a gente precisa se aprofundar mais pra entender, pra aprender. Então, é muito importante que a gente não leia só a Bíblia de forma superficial, mas que a gente se aprofunde mesmo, veja o contexto, veja as coisas, para até a gente não acabar falando coisas erradas, às vezes coisas que não tem também. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. É verdade, na nossa lição diz assim: por meio de Cristo Jesus, todos se tornaram descendentes de Abraão. Tanto judeus como gentios poderiam fazer parte da família da qual Abraão era o pai espiritual. Eles usavam muito essa questão também, falando assim: mas nós somos descendentes de Abraão, somos a geração escolhida, o sacerdócio real. E aí Paulo vai dizer em uma das cartas dele de que todos aqueles que são aceitos por Jesus, né, que decidem seguir a Jesus como seu verdadeiro salvador, fazem parte dessa genealogia de Abraão. E nós também, né? Até porque Sim. ninguém aqui é descendente de Abraão, direto assim, né? Porque ninguém é judeu. Mas todos nós somos porque acreditamos em Jesus e confiamos nele. E acreditamos que um dia ele virá para nos buscar. Então, por isso que também é muito importante que a gente esteja sempre muito aberto a falar sobre a palavra de Deus para qualquer pessoa, independentemente da cultura ou até da crença da pessoa, mas que a gente esteja sempre muito aberto, não olhe com olhar de preconceito, com olhar de distinção, mas sim com olhar de amor, disposto a pregar a palavra de Deus, a falar sobre a verdadeira fé, sobre a quem nós seguimos. É verdade. E, gente, nós estamos falando sobre tantas coisas aqui, sobre essa questão também de não existir acepção de pessoas, né? Todas são inclusas no reino de Deus. Mas sabe o que não está sendo incluso? O nosso tempo. A produção acabou de dizer, acabou. Pois eu acho que deveria ter mais tempo, porque a produção tá fazendo acepção de... Não tô fazendo não, pelo amor de Deus, tá bom? Podem ficar tranquilíssimos. Que só é só uma pressãozinha assim, fazendo Agora, assim, ó. Tempo acabou. Mas a gente entende, tá? Até porque não pode Sim. cansar, tem que ser algo dinâmico e tranquilo pra vocês assistirem. Mas coloquem isso no coração de vocês. Não existe acepção de pessoas. Ninguém é melhor que ninguém no reino de Deus. Todos têm o direito de seguir, mesmo sendo judeu, gentil, samaritano, não samaritano, francês, brasileiro. Todo mundo tem a oportunidade e o direito de seguir a Jesus. E pensando nisso, eu queria pedir para que Lucas faça uma oração. Sabe o que é arrasar aqui se a gente fizesse uma oração em espanhol ou em inglês? Mostrando que, tipo assim, todo mundo faz parte. Só que ninguém sabe orar assim. Você sabe orar assim? Duda vai falar. Meu amiga. Eu acho que uma amiga nossa aqui sabe falar. Não sei falar isso aí, ó. Senão eu bem orava pra vocês. Mas a gente vai fazer uma oração assim, você pensa. Eu discordo. Ela foi pro Chile. Não tem como você ir pra um país que fala espanhol sem você saber falar espanhol. Isso é mentira. Prove-nos. Diga a verdade. Vai, amiga, vai que é tua. Antes de tudo... Você faz um espanhol meio abrasileirado. meio portunhol, né? Meio Antes de tudo, eu portunhol. queria dizer que a minha tese tá voltando contra mim. Porque uma vez no Maná, enquanto a gente tava gravando,
Inclusive, saiu no ar. Eu pedi pra Vitor, que era um gravou Nossa, eu aqui, lembro, falar amiga. inglês. Eu E ele lembro. falou, tipo assim, 5 minutos em inglês. E aí, quando foi na minha vez, eu cortei e eu não falei nada. Eu falei assim, vai ser no português mesmo. E aí, agora o Nossa feitiço produção voltou também que a contra gente mim. fala, mas não vai estar rolando. Eu acho que nossa Quem produção sabe um deveria orar. Você não episódio. quer não orar pra gente, produção? Não, a produção não quer. Vai ser, Então- vai ser Melissa mesmo. Eu tô com vergonha. Vai, amiga. Portunhol. Mas eu vou orar assim no portunhol, tá? Porque eu quase não falei direito naquele Chile. As pessoas me ajudaram bastante. Mas vamos lá. Vai que é tua, amiga. Oremos. Tô morrendo de vergonha. Oremos, gente. Querido, glorioso, amado Padre. Bendigamos tu nome, ó Deus, pelas oportunidades que tu destes em nossa vida. Que tu possas abençoar-nos nos outros todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Foi um Amém, portunhol que bem mal arraso! feito, tá? Bem mal feito, que eu esqueci todas as palavras que existiam Amiga, no meu mas vocabulário. você arrasou, você Mas foi. é É sobre isso que a isso. gente tem que fazer. é Mesmo que a sobre gente saber, isso. mesmo com o que a gente sabe, a gente tem que ir É e sobre fazer. ir, mesmo na vergonha, entendeu? Ah, mas um dia eu vou ter. Mas eu tenho vergonha de falar de Jesus pros meus amigos. Não tenha. Eu tive que falar Esse espanhol ensinamento que fica. aqui, mas enfim. E é isso, É sobre gente. isso, gente. Assistam os nossos vídeos no YouTube, assim, os nossos próximos Manacasts. Eu prometo a vocês que não vai ter uma vergonha como essa nunca mais na vida de vocês, tá? E só tem conteúdo edificante. E é isso. Siga a gente nas redes sociais. E é isso. Um beijo Beijo, gente. e tchau!